sou o professor Evandro Ramos, seu curso técnico em segurança do trabalho. Estamos desenvolvendo juntos aqui a disciplina Gestão Empresarial. Nesta aula, nós vamos dar continuidade no item 14, falando das ferramentas da qualidade e vamos abordar aqui especificamente a carta de controle, que é uma ferramenta que você pode aplicar também, tanto para visualizar as ações relacionadas a alguma tarefa em SST ou até mesmo de produção para fazer o levantamento de riscos, por exemplo, ou também na parte empresarial de maneira em geral, ok? Vamos lá? Bem, lembrando que as ferramentas de controle, a gente está abordando uma sequência de todas elas para a gente relacionar e utilizar na nossa prática de saúde e segurança as ferramentas da qualidade, ok? A carta de controle, ela vai gerar uma informação gráfica para a gente e esse gráfico a gente vai abordar com alguns exemplos importantes aqui. Então, o que é a carta de controle, professor? É uma ferramenta gráfica que auxilia visualmente, tá, no acompanhamento de processos das suas possíveis também variabilidades, ok? A carta de controle, ela também é conhecida como um gráfico de controle, tá bom? Ela é uma ótima opção para identificar estatisticamente os desvios ou alterações que não são esperadas em um processo, por exemplo, que pode ocorrer em uma determinada etapa. A principal forma de elaborar uma grade de controle ou gráfico de controle é utilizando a base de desvio padrão. Lembra até que você já vê algumas estatísticas, por exemplo, publicadas pelo governo a respeito de essa pesquisa aqui tem um desvio padrão de tanto, ok? E isso, obviamente, vai ajudar a gente nessa parte de controle relacionada à carta de controle, tá bom? Segundo boas práticas, por exemplo, alguns teóricos, eles afirmam que a variação, ok, de um desvio padrão, ela pode ser 3 vezes para mais ou 3 vezes para menos. Então, a gente vai utilizar essa base também para construir o nosso desvio padrão. Então, visualmente, o gráfico de controle ele possui uma linha superior de controle, ok? Que é uma linha constante no gráfico que indica o limite máximo de controle determinado literalmente no processo, que é o limite superior de controle 3 vezes maior ao desvio padrão, ok? A linha inferior, que é obviamente o contrário, é a linha constantemente do gráfico que indica os limites inferiores máximos, ok? Limite inferior de controle 3 vezes menor que o desvio padrão, simplesmente assim, ok? E a linha central, que representa a variação ao longo de um período de tempo. E nesse sentido também, podendo ser localizada acima da linha superior, pode estar abaixo da linha superior, pode estar entre as duas, por exemplo. Então é ela que obviamente a gente vai utilizar como uma base para dizer se essa carta de controle, se essas ações, se esse processo estão acima do limite, estão dentro do limite ou estão abaixo do limite, ok? Bacana? Nesse sentido, então, vale destacar também que os limites superiores e inferiores, eles são determinados em função do comportamento real de um processo, tá? E nesse processo, ao longo do tempo, isso elimina totalmente aquela ideia de que o limite inferior e superior, eles são uma escolha aleatória, porque você está utilizando estatística literalmente para estabelecer cada um desses limites, ok? Nesse sentido, então, vamos para um exemplo prático, tá? Um gerente de produção, por exemplo, ele resolveu ver a variação de peso dos seus produtos para determinar, por exemplo, a variação encontrada e o comportamento dos lotes de produção ao longo do tempo. Para isso, ele utilizou a carta de controle com os dados variáveis, ok? Uma vez que são medidas numéricas e que sofrem alteração. Nesse sentido, então, ele identificou um lote com 10 produtos, tá? Ao pesar esses produtos, ele chegou às seguintes informações. Então, ele pesou os 10 produtos, cada produto vai ter o seu peso específico, ok? E aí, o que ele fez? Ele somou esses produtos, dividiu por 10 e estabeleceu a média, tá? Então, a média é 1,66 de peso de cada um desses produtos, uma média geral pelo lote, ok? Então, após a coleta de dados, o gestor ele determinou o desvio padrão, tá? Para facilitar esse cálculo, então, qualquer pessoa pode utilizar o desvio padrão. Posso utilizar lá uma regra lá no Excel, por exemplo, utilizo dessa forma, tá bom? Que é uma fórmula específica para calcular esse desvio padrão, tá bom? E aí o desvio padrão, eu cheguei num valor de 0,14, tá bom? Ok? Nesse sentido, então, a gente vai ter aqui, ó, o cálculo do desvio padrão, ele foi possível determinar o limite superior e o limite inferior. Uma vez que, lembrando o cálculo, tá? Ele com base no desvio padrão, o limite máximo, ok? Ele foi 3 vezes a mais que o desvio padrão e o limite mínimo ele foi 3 vezes a menos que o limite padrão, ok? Então eu tive aqui, ó, o limite máximo como 2,10 e o limite mínimo com 1,22. E nosso desvio padrão específico aqui relacionado a 0,1453, tá bom? E aí eu tenho, obviamente, o peso, né, médio, a média literalmente,
o limite máximo, o limite mínimo, e eu tenho aqui a variação que eu consigo visualizar em cada um dos itens. Então eu consigo visualizar aqui que todos estão dentro dessa média, literalmente. Mas relacionado à média, eu tenho o produto 4 e o produto 5 que estão abaixo da média, que são mais leves, por exemplo. E nesse sentido, é óbvio que a gente pode utilizar para cada tipo de processo relacionado à área de segurança do trabalho. Então eu posso utilizar, por exemplo, uma estatística relacionada a acidentes comuns, por exemplo. Qual é o desvio padrão, por exemplo? Ok? Relacionado às causas. Eu posso utilizar, por exemplo, um indicador relacionado à quantidade de treinamentos, por exemplo, que foram realizadas e a efetividade desses treinamentos para reduzir os índices de acidentes, por exemplo. Então, a carta de controle vai ajudar a gente literalmente nesse processo. E aí eu consigo visualizar de maneira gráfica esse índice relacionado àquelas duas variáveis importantes, ok? Que é o produto, por exemplo, e a ação, a tarefa ou o peso aqui nesse caso. Ao analisar, então, o gráfico de controle, chegamos a uma conclusão que essa amostra dos 10 produtos, ela tem pouca variação no lote identificado, ok? Porém, houveram 2 produtos que se aproximaram abaixo dessa linha, da linha média e se aproximaram mais da linha inferior máxima, ok? Nesse sentido, então, você tem aí o exemplo da carta de controle que pode ser aplicado com 2 variáveis. Por exemplo, como eu citei para vocês, a variável relacionada ao acidente de trabalho pela parte do corpo, por exemplo, e você pode estabelecer um desvio padrão relacionado à área, relacionado ao setor, por exemplo, em quais as partes do corpo que tem acontecido de maneira histórica nessa empresa que você trabalha ou que você está prestando serviço. E aí você consegue dizer, por exemplo, por desvio padrão, que determinada atividade ou determinada tarefa que está sendo executada está trazendo acidentes ou não. Ok? Bacana? Então, entenda que uma parte dessa ferramenta é utilizada bastante para gestão de processos, mas ela pode ser utilizada na área de saúde e segurança também de maneira bem tranquila, ok? Vimos então, relacionado à ferramenta da qualidade, a carta de controle, gráfico de controle também. Obrigado pela sua atenção e aguardo você lá na próxima aula.